Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que é que esta onda de calor preocupa tanto? Tudo faremos para, em primeiro lugar, prevenir e depois, naturalmente, podermos estar à altura da responsabilidade de acudir àqueles que vierem a ter algum problema. Quando ouvimos o Primeiro-Ministro falar assim, normalmente o assunto é sério e o assunto é grave. Luís Montenegro falava ontem no dia em que as autoridades de saúde se desdobraram em declarações e conferências de imprensa para preparar o país para as consequências da onda de calor que aí está. É a sexta que o país enfrenta este ano, vai entrar por todo o território com temperaturas a subir e nem as noites devem ser frescas. Mas o que é que leva as autoridades a lançarem avisos, recomendações, o governo a apresentar planos antecipados, a anunciar o reforço da capacidade de hospitais e centros de saúde? O que é, afinal, esta onda de calor e porquê é que estamos tão preocupados desta vez? Não estamos no verão? Não é suposto estar calor? E já agora, se o assunto é mesmo assim tão sério, o que é que podemos e devemos fazer uns pelos outros? Eu vou fazer hoje estas perguntas a Vasco Ricoca Peixoto, médico e professor auxiliar da Escola Nacional de Saúde Pública. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de quinta-feira, 2 de julho. Olá, Soutor, bem-vindo. Olá Pedro, como está? Tudo bem? Bem, obrigado. Vamos falar então desta onda de calor que tem estado nas notícias, que deu aqui muita já anúncios do governo, das entidades oficiais que tratam da nossa saúde pública. E a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer, porque é uma conversa que eu tenho com várias pessoas, é: afinal, o que é isto da onda de calor? Porque para muita gente isto é basicamente o verão. Ou seja, está muito calor no verão e depois quando passar o verão entra o outono e as temperaturas baixam. Mas não é exatamente isso, pois não? Não, é uma boa pergunta e na verdade é uma pergunta que, se nós formos cientificamente ao detalhe, tem muito que se lhe diga e nós ainda temos, digamos, muita análise para fazer para afinar aquilo que nós definimos como onda de calor. Claro que nós temos uma definição mais lata que se tem a ver com, que aliás tem a ver principalmente, é definida com base nos aumentos de temperatura num determinado período de X dias, acima de X dias, e portanto há critérios do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que definem assim as ondas de calor, mas aquilo que nos interessa na lógica da saúde pública é o impacto na saúde das pessoas. E isso, por um lado, é fácil de perceber que as diferenças de temperatura em diferentes concelhos, municípios, reais no terreno, nas casas das pessoas, têm um impacto, mas por outro lado, nós sabemos que o excesso de mortalidade, ou seja, os aumentos fora do normal do número de mortes naquela altura do ano, os aumentos de internamentos hospitalares, também temos um estudo bom em Portugal, em 2024, sobre isso, de um período longo, de 2010 a 2018, ou de 2000, que mostra que, de facto, há um aumento também das hospitalizações em várias faixas etárias, face quando estamos fora das ondas de calor e, obviamente, anulando os impactos das outras variáveis que existem ao longo do ano, etc. E, portanto, e que vemos também diferenças ao nível dos municípios. E se nós formos até um bocadinho mais ao detalhe, e também houve uma análise que foi apresentada uma vez no Congresso dos Médicos de Saúde Pública, que mostrava que havia zonas de Lisboa que tinham mais excesso, ou que acumulavam mais excesso de mortalidade, e enquanto na mesma onda de calor, em outras zonas, outras freguesias, e outras zonas da região de Lisboa, enfim, em que não havia praticamente excesso de mortalidade com temperaturas semelhantes.
Isso tinha a ver com o quê? medidas pelo IPMA. Tinha a ver com a população vulnerável que estava mais concentrada numas zonas do que noutras? Conseguiu-se perceber porque tinha a ver com a população vulnerável. Quer dizer, isto não foi estudado, mas as expectativas, não foi estudado quantitativamente, mas as expectativas é população vulnerável, habitação e climatização das habitações, população vulnerável e isolada, porque há outros locais onde as pessoas não estão tão isoladas, e, por exemplo, nas grandes cidades, isto era no centro de Lisboa, uma das zonas piores, temos o fenómeno das ilhas de calor, temos o fenómeno da acumulação de calor pela edificação, pelo alcatrão, baixa arborização, baixos corredores de circulação de ar e, muitas vezes, como nós sabemos, edifícios com isolamentos térmicos muito deficitários e sem climatização. Então imagine-se um último andar de um prédio antigo em Lisboa ou os últimos andares que levem com sol o dia todo. É muito difícil essa gestão. E depois, o que é que acontece? As pessoas com mais idade, com doenças crónicas, com diabetes, com insuficiência cardíaca, com insuficiência renal, as crianças mais pequenas, o que acontece? Por via, muitas vezes, de uma desidratação, e obviamente de aquecimento corporal, mas também de desidratação, descompensam as outras doenças que são muito sensíveis à desidratação e ao calor, nomeadamente a diabetes, a insuficiência renal, a insuficiência cardíaca, até a doença coronária e, portanto, temos esses impactos. Depois há muitos outros impactos que também não quero só ficar nas mortes e nas hospitalizações, apesar de serem problemas grandes nestes momentos, mas temos impactos no bem-estar e na produtividade de uma grande fatia da população que não é internada nem morre. Mas isso também, e isso nós temos mais dificuldade em estudar, mas há alguns estudos internacionais que mostram que há impactos, portanto, na produtividade e no bem-estar. E há um aumento também, é interessante, os internamentos aumentam por várias causas, portanto, várias doenças crónicas, mas também coisas como acidentes nesse estudo de 2024. Há várias coisas que aumentam nestes dias e que não se sabe explicar. Sim, isso é muito curioso. É muito curioso porque, de facto, estes dias de calor intenso depois têm efeitos que as pessoas não imaginam, mas que, como o Soutor agora explicou, já vão sendo medidos, coisas muito indiretas, mas que também acontecem na sequência disto. Portanto, se eu percebi bem, quando falamos de onda de calor, o que nós estamos a falar não tem a ver tanto com a temperatura que se atinge, mas com o número de dias consecutivos em que as temperaturas estão acima de determinados valores. Isso é porquê? Porque o nosso corpo não tem a capacidade de recuperar depois de tantos dias seguidos e por isso é que acontecem mais estas coisas. Sim, é um conceito de reserva fisiológica, como se for um período curto, numa circunstância extrema, nós ainda vamos aguentando, depois especialmente as pessoas mais vulneráveis. E se durante a noite também não conseguem ter uma noite, descansar à noite, porque de facto nós não dormimos bem acima de 20 e poucos graus. Aliás, acima de 21 graus, julgo que já há uma temperatura que já não é muito confortável para a maior parte das pessoas dormirem. E portanto começa a haver um acumular, uma fragilidade acumulada. E isso tem impacto na saúde. Mas dizer-lhe, portanto, que nós temos definições de onda de calor climáticas, digamos assim, ou da parte da meteorologia, mas de facto depois, como temos, por exemplo, as previsões do Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, que, de acordo com a região, e idealmente também poderia fazer, embora seja tecnicamente um pouco mais difícil, fazer até em zonas mais pequenas, nós teoricamente podemos ir ao nível da freguesia, não é? Embora as freguesias com muito pouca gente, que é muito difícil medir esses efeitos, mas há freguesias com bastante população em que eu poderia dizer, olha, este tipo de onda de calor, e com base em ondas de calor anteriores no passado em Portugal, e já temos um histórico suficiente para ter algumas estimativas, dizer, nesta zona vai haver este tipo de excesso de mortalidade, mas nesta não é previsível que haja nenhum excesso de mortalidade, enfim, por vários motivos, ou porque, portanto, os impactos são diferentes, e então as medidas e a força com que se comunica depois no terreno, as autoridades de saúde, as autoridades de proteção civil, eventualmente, as câmaras, portanto, todo, digamos, o aparato local que pode entrar em contacto com as populações vulneráveis,
com os lares, com as pessoas isoladas. Portanto, terem medidas adequadas ao impacto que aquilo vai ter. E um dos problemas é este, porque nós, de facto, há zonas que pode haver até mobilizações excessivas. Enfim, esta onda de calor eu não acho que vá ser excessivo, porque acho que vai ser uma onda de calor pesada e prolongada, e acho que vamos ver certamente efeitos grandes na mortalidade. Mas efetivamente pode haver alturas e contextos e zonas, e portanto nós temos que ter medidas de saúde pública dirigidas, de precisão quase, embora não gosto muito desta expressão, mas de chegar às pessoas que efetivamente esta onda de calor pode fazer a diferença. E portanto aí, obviamente, os familiares das pessoas vulneráveis e mais isoladas são fundamentais, as instituições residenciais de pessoas idosas, os lares, precisam de garantir que as pessoas têm as zonas climatizadas e que estão hidratadas, têm um plano de hidratação, porque não pode passar uma onda de calor e depois ninguém sabe muito bem quanta água é que já foi bebida, se calhar nenhuma o dia todo, e depois a pessoa desidrata e vai ser internada num hospital, por exemplo. Não é? E, portanto, essas medidas têm que ser dirigidas com os parceiros no terreno a esse efeito. E, de facto, há locais onde as pessoas que são conhecidamente vulneráveis pelos serviços de saúde, pelos serviços até sociais da Câmara, pelas polícias, algumas polícias de proximidade, podem, portanto, até mobilizar essas pessoas para centros climatizados, mas isso não é necessário acontecer em todos os municípios, e há municípios em que isso não será útil ou poderá ter uma adesão mínima, e as pessoas efetivamente têm habitações que não aquecem nesse nível e têm contextos e têm um nível de alerta até meteorológico que não justifica isso. Portanto, por isso é que as medidas também foram anunciadas com esta preocupação de envolver os municípios, porque depois cada realidade acaba por ser uma realidade. Então, deixe-me só fazer-lhe aqui uma pergunta, porque falou do cuidado que temos de ter uns com os outros, e isso também fará parte da nossa experiência como sociedade, temos de olhar uns pelos outros. Como é que uma pessoa consegue distinguir aquilo que é um desconforto natural do calor com, enfim, sinais de que uma pessoa precisa efetivamente de ajuda? É engraçado que eu acho de facto que nós pomos às vezes muito ênfase nesta quase sensibilidade clínica, mas eu acho que muitas vezes é difícil, ou seja, claro que em situações mais avançadas e mais graves começa a ser óbvio, portanto, claro. Aí é óbvio para... Se uma pessoa estiver desmaiada, pessoa, nós percebemos e pronto. Claro. Mas mesmo alterações, portanto, uma certa lentificação, prostração, mal-estar, se chegar às náuseas, então também é óbvio, mas o problema é que isso normalmente já é muito tarde. O nosso objetivo é precisamente que as pessoas assumam, as pessoas vulneráveis, tenham consciência de que é um risco, e mesmo, enfim, qualquer um de nós, e evitar ou planear o dia de uma forma diferente, ou antecipar, caso saiba que a sua casa é uma casa muito quente que não consegue arrefecê-la, antecipar uma solução, um contacto ou um espaço ventilado, um espaço climatizado municipal que são anunciados em vários municípios que têm essas dificuldades, que têm mais dificuldades. Portanto, os familiares das pessoas idosas nessas circunstâncias também serem proativos nesse sentido, porque de facto, quando começamos a ter os sinais, especialmente nas pessoas vulneráveis, provavelmente a descompensação da doença, de uma doença de base ou de uma doença crónica, já vai, claro, já vai correr atrás do prejuízo. Mais vale tarde que nunca, mas efetivamente julgo que a lógica é assumir que é um risco para as pessoas idosas, especialmente. Temos também que fazer essa separação, embora as crianças muito pequenas também possam ter riscos, e a questão da hidratação também é muito importante. De facto, evitarmos que haja, de forma concentrada agora neste tempo, um grande nível de hospitalizações e de excesso de mortes, sabendo que algumas também podem ser muito difíceis de evitar. Acho que também é preciso termos essa consciência e de certa forma, ou seja, algum excesso de mortalidade é previsível, mas de facto há muitas coisas que podemos fazer nesta lógica e que julgo que estão a ser feitas, mas lá está, que são muito de contexto
dos diferentes contextos, dos municípios e da sensibilização das pessoas nos vários contextos, obviamente os lares, as escolas, as famílias, as instituições que trabalham com pessoas vulneráveis, IPSS, etc., que podem ter este mapa, não é, das pessoas que estão em maior risco. E depois temos só uma questão que, enfim, custa-me também não falar nada eventualmente sobre isso, que temos um conjunto de coisas que podemos fazer para nos preparar para as próximas, não é? E de facto, este momento tem que se falar, até depois, quando acabar o problema, podemos não nos lembrar mais. Efetivamente, há necessidades de climatização importantes no nosso país, eficiência térmica das habitações, mas isso é um investimento, de facto, bastante maior. Pelo menos no imediato, mas efetivamente é algo que temos que pensar. As próprias coisas, como o tipo de tinta utilizada nas habitações, tintas mais claras, depois há coisas mais avançadas, tipo telhados verdes e outros tipos de soluções. A arborização das zonas urbanas mais quentes, das tais ilhas de calor, que efetivamente aumentam muito a temperatura em zonas muito alcatroadas e com e sem árvores e sem sombras. E portanto, de facto, vai ser bom para o futuro termos algumas destas coisas pensadas e acauteladas como sociedade, e depois individualmente também cada um organizar-se um pouco, preparando-se para mais ondas de calor no verão e mais intensas e mais dias desse contexto. E depois há outras coisas efetivamente que têm que ser caso a caso. Eu custa-me tudo o que são critérios muito globais, mas, por exemplo, obviamente há trabalhos e contextos em que, com base num bom senso e no risco expectável, poderão ser alterados os horários de trabalho, poderão ser alterados os contextos do trabalho, mas obviamente é muito difícil ter critérios muito rígidos para estas coisas, e julgo que é importante que haja algum bom senso na gestão dessas situações. Vamos esperar que seja assim. Sr. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Eu conversei com o médico especialista em saúde pública Vasco Ricoca Peixoto sobre os efeitos desta nova onda de calor que está a preocupar as autoridades de saúde, e não só. Entre hoje e o fim de semana, o estado de prontidão especial de combate a incêndios deve ser ativado para nível alto, o nível 3, numa escala de 4. Dezenas de concelhos do país enfrentam perigo de incêndio máximo por estes dias em que está só a começar o período de subida das temperaturas. Até 8 de julho, o risco de incêndio será máximo e muito elevado em praticamente todo o território continental. Sim, é verão, sim, é suposto estar calor, mas tal como dizíamos no início deste episódio, o assunto é sério e grave. Tenha cuidado e cuide dos seus. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Rafael Pego, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.